texto. Hoje nós temos a celebração da ceia do Senhor. É o momento quando nós estaremos ao redor da mesa do Senhor. Esta é a mesa do Senhor. A ceia, na verdade, é a mesa do Senhor. E nós estaremos ao redor da mesa do Senhor. Isso para nós é um privilégio. Para nós é uma experiência muito boa, porque é uma experiência espiritual de grande relevância e de grande significado. Toca o nosso coração. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia um momento quando se celebrou algo semelhante e como que isso foi celebrado como conclusão de uma obra tão especial que Deus realizou na vida do seu povo em um determinado momento. Eu queria que me ajudassem lá na colocação, no segundo livro dos Reis, no capítulo 23, os versos 21 a 23. Foi um momento quando foi celebrada a Páscoa no povo de Israel. Deu ordem o rei aqui é o rei Josias. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Olha o que Josias está dizendo: deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Que livro da aliança era esse a que ele se referia, ao qual ele se referia? É isso que eu vou mostrar para vocês, como foi a história de chegar a esse momento como um momento especial na vida daquele povo. Esse rei Josias, ele começou a reinar, sabe com quantos anos de idade? Faça aí com quanto? 8 anos. Começou a reinar com 8, recebeu o reino como herança, né? E começou a reinar com 8 anos. Certamente que ele tinha todo um suporte, todo um apoio. Mas o fato que aconteceu, que eu vou narrar, foi no 18º ano do seu reinado. Portanto, ele estava com quantos anos? Ele começou com 8 e no 18º ano do reinado, ele experimentou isso que eu vou narrar para vocês. Quantos anos ele tinha? 26 anos. Quem aqui tem mais ou menos 26, entre 26, 27, 24? Quem aí tem mais ou menos essa faixa etária aí? Vamos dizer assim, de 20 a 30 aí, nesse meio aí. Quem é que tem aí? Levanta a mão aí. Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom. 6 pessoas mais ou menos aqui, né? Calma, você tem quantos? Você é mais novo, né? Está com 19, 20. Tá bom. Vou aceitar. Então, nesse contexto geral, com 26 anos, este homem que começou a reinar com 8, certamente adquiriu uma experiência muito grande. Ele tinha um avô e um pai que não eram grande coisa no reino antes dele. Fizeram coisas erradas, prejudicaram o povo, introduziram cultos, vamos chamar assim, clandestinos e estranhos ao povo de Deus. Fizeram muita coisa errada. Quando Josias assume esse reino, esse trono está todo comprometido, todo complicado. E esse jovem, talvez aí nos primeiros anos da sua vida, nem tivesse grande consciência disso. Mas à medida que as coisas foram evoluindo, ele também foi crescendo espiritualmente. E quando ele tinha 26 anos, aconteceu algo muito especial na vida dele. Está no segundo livro dos Reis, capítulo 22. Por favor, coloque aí segundo livro dos Reis, capítulo 22. Vamos ler a partir do verso de número... Olha, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate, né? Tá aí. Então, 2. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Então já começa dizendo qual que era a biografia desse homem. Ele fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita,
nem para a esquerda. Davi, seu pai, porque era da linhagem do Davi, lá era da aliança davídica, né? No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. Então, quando ele estava com 26 anos de idade, já no 18º ano do seu reinado, ele mandou aquele escrivão Safá à casa do Senhor. Por que ele mandou aquele indivíduo à casa do Senhor? Você vai ver o que está acontecendo lá. Verso 4. Dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram para o povo. Então ele mandou lá para organizar as finanças. Finanças para quê? Para restaurar o templo que estava todo comprometido, abandonado. O que aconteceu com o povo de Deus? O povo de Deus afastou-se da adoração, afastou-se da vida espiritual, foi pouco a pouco se extinguindo aquela relação com o Deus Todo-Poderoso, e eles começaram a introduzir no espaço do templo, em todas as situações possíveis, cultos estranhos, cultos a Baal, cultos a Astarote, cultos que eram até de oferta de crianças a Moloque. Então o reino ficou contaminado com uma religiosidade totalmente estranha aos princípios do reino de Deus e da aliança do Senhor com o seu povo. Então ele manda lá para perguntar a respeito dessas pessoas que estariam encarregadas de fazer uma reforma no templo. Veja lá o que vai acontecer no verso 6. Que dê as mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa do Senhor. Em outras versões, vá para reparar as fendas da casa, para reparar. De fato, eles fizeram uma oferta orientada pelo rei, para que os funcionários contratados ali pudessem fazer uma reforma no templo que estava, de certo modo, mal utilizado, e além de mal utilizado, estava em péssimas condições. Então, este rei, ele se sensibiliza com isso, e vocês vão ver o que aconteceu nos passos seguintes. A restauração do templo, ela significava não somente consertar uma porta que estava caída, ou alguma coisa que estava rachada. A restauração do templo significava restaurar aquele lugar onde o povo se reunia para as celebrações ao Senhor. O templo sempre era o lugar central onde o povo de Deus se reunia para as grandes celebrações e para a oferta dos sacrifícios e para o cumprimento dos ensinamentos da Torá, da palavra do Senhor, a liderança dos sacerdotes, a orientação religiosa e a formação do povo. Então, como aquilo estava tudo abandonado, tudo quebrado, ele então agora vai fazer a restauração daquele ambiente, que era o lugar central da adoração. Se lembra quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo então o lugar santíssimo para ter comunicação com o lugar onde as pessoas ficavam? Então, aquele momento, ele estava com esse templo todo comprometido, já não havia mais respeito ao Santíssimo, o lugar do Senhor, da Arca da Aliança, não havia nenhuma preocupação com o templo, com a casa do Senhor, estava abandonado, vamos dizer assim. Então agora, olha só o que vai acontecer, verso 7, vamos aí, deixa eu pegar aqui, restauração, o verso 5, no verso 5, volte só o verso 5, para mostrar para vocês, o verso 5, que dê nas mãos, dirige a obra, e tenha seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Na minha versão diz para reparar as fendas da casa, para reparar o que estava ali desassistido.
Ora, o templo não era o lugar central da religiosidade de Israel? O templo não era o lugar central? E se era o lugar central, a referência, e se estava rachado, se estava abandonado, se estava estragado, então, mais do que reparar o templo, a preocupação de Josias era restaurar a espiritualidade de Israel, era restaurar a espiritualidade do povo, era restaurar a espiritualidade da nação, porque ela estava desorganizada, desestruturada e desqualificada aos olhos de Deus. Para reparar as rachaduras da casa do Senhor, a atitude de Josias era uma atitude de renovação da vida espiritual, que estava acompanhada pela destruição do templo. Como o templo estava abandonado, como o templo estava descuidado, a vida espiritual também, que dependia daquele templo, estava também desorganizada. E dentro daquele contexto, eles começaram a realizar outros cultos estranhos aos concertos da promessa. Então, não somente estava estragado o templo, como estava estragada a espiritualidade do povo. Estava desordenada, desorganizada. E Josias sente essa dificuldade. Então, eu queria que você fosse para 2 Reis, capítulo 22, verso 8. 2 Reis, vamos para o verso 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. O que aconteceu quando eles começaram a reforma no templo? Então, esse sumo sacerdote Ilquias, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: eu achei o quê? O que ele achou lá dentro? O livro da lei. Então, o que estava perdido dentro do templo? O livro da aliança, o livro da lei. Então, imagine que nós estivéssemos aqui reunidos e o nosso livro da lei estivesse desaparecido das nossas mãos. E aqui estivesse tudo um conjunto de entulhos, e alguém fosse fazer uma reforma e encontrasse isso jogado em algum lugar. Foi isso que aconteceu lá. Quando eles começaram a fazer a reforma, o sacerdote disse ao escrivão: eu achei o livro da lei na casa do Senhor. Ora, o livro da lei estava perdido na casa do Senhor. Então, como é que ia a espiritualidade daquele povo? Como é que ia a lealdade daquele povo aos concertos da promessa? Como é que ia a lealdade daquele povo à aliança com o Senhor? Estava tudo comprometido. E se você ler esse capítulo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, você vai ver o cenário disso que eu estou falando. Então sugiro que você leia depois em casa calmamente, para você ver como que estava a situação. E ele acha o livro da lei dentro daquela reforma que eles começaram a fazer. E então, o sacerdote lá entregando o livro a Safã, e este Safã, o escritor, leu o livro, começou a ler o livro. O que aconteceu quando ele começou a ler o livro? Veja aí o verso 9. Assim: então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, que tem o cargo lá na casa do Senhor. Então, ele não falou inicialmente do livro, ele falou do dinheiro. Não foi para isso que ele foi lá? Para organizar o pagamento dos funcionários e tudo mais para fazer a reforma? Mas vamos andar mais um pouquinho, veja o verso 10. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu o livro diante do... Então, aquele mesmo livro que ele leu lá, ele diz que foi encontrado o livro, e ele apresenta esse livro ao rei Josias. Josias, então, vai ouvir a leitura deste livro, do mesmo jeito que esse livro foi lido lá. E olha o que a leitura desse livro ocasionou na vida do Josias, que é o que a palavra de Deus faz na nossa vida quando nós lemos, como alguém que descobre a palavra de Deus nas páginas deste livro. Porque o livro, lido sem qualquer experiência espiritual, pode ser apenas um relato histórico,
ou um relato religioso. Mas quando esta palavra, liderada pelo Espírito, se torna palavra de Deus e entra na sua vida, então ela tem o poder de transformar a sua compreensão a respeito de você mesmo, a respeito de Deus e a respeito do mundo ao seu redor. Foi isso que aconteceu. Veja o verso 11. Então, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, o que ele fez? Rasgou as suas vestes. Ele teve uma experiência espiritual profunda. Veja, vamos ver o verso 12. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, olha o que ele ordenou: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Então ele diz assim, vocês agora vão consultar a quem possa nos ajudar a entender. Inclusive a profetisa Uda foi chamada para ajudar na interpretação daquele livro que eles acharam. Ora, o livro estava tão distante da vida deles que eles já nem tinham uma ideia do que aquilo representava, porque as gerações anteriores deixaram de cultivar a fé, deixaram de cultivar os princípios, deixaram de cultivar a celebração da aliança. Então a palavra de Deus foi sendo esquecida e a fé foi sendo esquecida. Por isso que na Bíblia está dito lá no Novo Testamento, quando o Filho do Homem vier, será que ele encontrará fé na terra? Por quê? Porque nós podemos ir abandonando a palavra, deixando a palavra de lado. E na Europa, por exemplo, hoje muitos templos já são hoje transformados em museus, transformados em bares, transformados em casas de show, em uma série de coisas. Então, nesses lugares, alguém por acaso poderá, lá em algum porão, encontrar um dia o livro do Senhor, talvez perdido no meio daqueles escombros ou daqueles lugares onde as coisas ficam guardadas por não terem mais uso. Eu me lembro quando cheguei aqui, nós tínhamos aqui embaixo uma biblioteca, uma série de coisas, deu uma enchente, encheu d'água, aquilo ficou tudo um mingau lá de baixo, e nós tiramos aqui um caminhão mais ou menos desse pequeno, de lixo, de coisas que foram se acumulando. Hoje esse espaço é todo limpinho, mas naquela época nós tivemos aqui uma enchente e nós passamos por um momento difícil. E quanta coisa a gente olhou que estava ali, que não tinha o menor significado, que não tinha a menor razão de ser, e foi tudo para o lixo, porque de fato era lixo, mas estava ali. Então imagino eu que naquela casa do Senhor, quanta coisa se juntou, quantos pedaços de coisas se juntaram de prestação de cultos a outros deuses estranhos, quantos restos, e agora eles estavam fazendo uma limpeza na casa do Senhor, encontraram este livro. Verso 13, vamos para frente, é verso 13, né, que nós estamos lendo agora. Ele fala, então, e de consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todos de Judá. Queria o Josias entender o que aquele livro representava. Agora você imagina, era uma pessoa que aparentemente era uma pessoa boa, de princípios, de valores, mas olha, distante da palavra de Deus. Então nós temos hoje muitas pessoas boas, pessoas honestas, pessoas sinceras, bons líderes, mas distantes da palavra de Deus, nada sabem da palavra de Deus, nada conhecem das alianças do Senhor, nada conhece da revelação do Senhor, nada conhece da criação do Senhor. Então vivem neste mundo ignorantes daquilo que o Senhor revelou, porque não tem acesso ao que o Senhor revelou, porque não tem acesso ao livro da lei, ao livro das alianças do Senhor. Então aconteceu isso lá. Mais adiante, vamos então ver aí, veja agora do verso 16 ao verso 20. 16 ao 20. Então, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este. Isso é a interpretação que o rei Josias recebe. Diz assim:
assim diz o Senhor. Isso é o que eles estão dizendo que o livro dizia. Assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Então ele, ao ler, ele disse, alguma coisa está errada conosco, porque nós estamos sob um tremendo julgamento e nem sabemos disso. Vivemos numa absoluta ignorância disso que Deus está falando a respeito do seu próprio povo. Então agora eles se dão conta de que eles tinham uma palavra da qual eles não tinham conhecimento. Eles tinham uma revelação que eles não conheciam. Eles tinham uma informação que estava perdida no templo. Mas eles, como não usavam mais o templo como centro de louvor e adoração a Deus verdadeiro, então perderam-se também da sua palavra e perderam-se de Deus. Então era uma religiosidade que foi assincretizada, virou-se sincrética. Tudo valia naquela religião, menos Deus, que era desconhecido, e a sua palavra, que não era mais conhecida. Então, houve esse distanciamento. Agora vamos ver o seguinte, até o verso 20, 16 até o 20, 17. Visto que me deixaram, olha Deus falando, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, e o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Então eles começam a perceber alguma coisa tem de juízo sobre nós que nós nem estamos sabendo. Quem for responsável por isso foram as gerações anteriores, que não preservaram os valores da fé, nem a celebração da Páscoa, nem a celebração das alianças com o Senhor, nem os cultos, nem os sacrifícios, nem as ofertas. Então o povo perdeu isso, porque não herdou isso. E ao perder isso, Deus está falando, olha, vocês inverteram tudo, queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira, estavam fazendo uma série de coisas que nem tinham ideia do que estavam fazendo, dada a sua ignorância espiritual. Não é triste isso? Quando o povo vai perdendo a consciência de Deus, a consciência da sua palavra, e vai se entregando a outras práticas que se distanciam profundamente do ensino da palavra do Senhor. Verso 18, assim, porém ao rei Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis. Então, o que eles estão mandando dizer ao rei? Ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Então Deus vai ter uma mensagem diferente do que aquela mensagem geral. Ele vai ter uma mensagem particular. Para quem? Para o rei de onde? De Judá. Quem era? Josias. Então ali está, a pessoa está dizendo que para Josias haveria uma mensagem particular. Vamos ver lá. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Então o que aconteceu naquele momento? Quando o Senhor diz, olha, isso está tudo errado, mas tem uma pessoa aí, que se sensibilizou, que se enterneceu, que chorou, que rasgou as suas vestes, e que teve sensibilidade ao ouvir a minha palavra. Então para esta pessoa, há um tratamento especial de Deus. Então aprendemos aí que quando nós temos uma sensibilidade para com a palavra de Deus, uma sensibilidade para com a revelação do Senhor, uma sensibilidade para com o que Deus está querendo falar,
através da sua palavra, então se nós nos tocamos com isso, se nosso coração se toca, se nossa mente se toca, se nós reconhecemos o poder de Deus, então Deus tem um tratamento diferenciado com aqueles que temem o seu nome, com aqueles que respeitam a sua palavra, com aqueles que mesmo no meio da ignorância ainda têm uma revelação especial de Deus e a recebem e choram por causa da revelação de Deus comparada com a realidade ao seu redor. Faz sentido isso, irmão? Então vamos ver agora, vamos até o 22, né? Até o 20, né? Chegamos aí. Agora, por favor, veja aí o 23, de 4 a 14. Vamos continuar a leitura, para vocês terem ideia o que estava acontecendo lá, né? Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Uquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor. Deixa eu ler por aqui que é mais fácil. Que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Então o que o rei falou? Vamos tirar do templo tudo aquilo que está contaminando o templo. O que está contaminando o templo? Tudo aqueles artefatos que serviam para o culto aquele templo era para culto ao Senhor Jeová, mas eles o transformaram em lugar de culto a Baal. Então eles desvirtuaram o santuário de Deus para realizar cultos a deuses estranhos. Daí a idolatria crescendo no ambiente. E então Deus vai sendo substituído por outras adorações, por outros deuses e por outros elementos, né? Então, todos os tecidos que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. O que o rei Josias fez? Pegou tudo aquilo, queimou tudo aquilo, tirou tudo aquilo, destruiu tudo aquilo, transformou tudo em cinza e levou para Betel. Ou seja, tirou dali. Ele tirou de dentro do templo aquilo que não tinha nada a ver com a palavra, com a revelação de Deus. Então ele estava fazendo uma purificação do ambiente que pertencia ao Senhor, que fora criado para o Senhor, que fora orientação do Senhor. E agora ele vai então olhar para aquela situação e vai se sensibilizar. E pelo que ele aprendeu na palavra, ele vai agora cuidar de tirar as coisas contrárias ao que está na palavra, para que preserve a palavra e a mensagem da palavra. Faz sentido para vocês? Então, vamos agora para o 5. Esse aí vai até o 14, tá bem? Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todos os exércitos dos céus. Então o que aconteceu? Os sacerdotes que eram para celebrar o culto ao Senhor, os sacerdotes que eram para celebrar os sacrifícios ao Senhor, agora estavam fazendo estes sacrifícios ao Baal e aos demais outros deuses. Então ele diz assim, destituiu estes sacerdotes, porque eles não eram mais confiáveis à luz da palavra e à luz da sua fidelidade ao ministério para o qual Deus os havia ordenado. Então veja o verso seguinte, verso 6. Também tirou da casa do Senhor os postes e tirou do templo as imagens, né? Que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Então ele tirou também aqueles ídolos que estavam construídos lá dentro. Agora você imagina o templo, orientação de Deus, habitação de Deus, santo dos santos, agora cheio de imagens, cheio de culto a Baal, cheio de culto a Moloque, tudo ali desvirtuado, desorganizado da palavra de Deus. Agora por que aconteceu isso? As gerações anteriores não cuidaram
E a geração atual não teve também cuidado. Então, recebeu o que recebeu e permitiu que aquilo continuasse sendo do jeito que vinha sendo. Então, Josias, ele tem um despertamento espiritual. Ele tem uma visão de Deus a partir da palavra que ele descobriu perdida no meio do templo. Então a palavra estava lá, mas não estava usada, mas não estava lida, mas não estava praticada. E aquela palavra chegou para o Josias, e o Josias diz: eu tenho que fazer alguma coisa. E ele começa então a fazer essa reforma religiosa intensa, profunda, na vida do templo e na vida do povo. À medida que ele faz essa reforma dentro do templo, ele está ao mesmo tempo reformando a compreensão do povo sobre a revelação de Jeová, de Javé, e do templo, da importância do templo, da importância da casa de Deus, da importância do santuário, da importância do lugar de adoração. Verso seguinte, verso 7. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do... Rapaz, era muita coisa complicada dentro do templo, não era? Muita celebração, de geração para geração. Avô, pai, todo mundo para trás. Tinha permitido que isso acontecesse. E agora ele, por achar o livro da lei, e por ler o livro da lei, ele se sensibiliza e começa essa reforma. Uma reforma profunda, né? Onde mulheres teciam tendas para os postes ídolos, para os ídolos. Então, verso 7, verso 8. A todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Gebe até Berseba, e derrubou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda dele. Lá. O que ele fez? Não somente ele fez isso, mas ele destruiu os altares, profanou aqueles altares de tal maneira que eles não tinham mais função nem significado. O verso 9, quer ver o que vai acontecer? Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Verso 10. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse seus filhos e suas filhas como sacrifício a... Então havia sacrifício a Moloque. Seus pais queimavam seus filhos em sacrifício a esse Deus. Você imagina como que se deteriorou a religiosidade de Israel? Como que se deteriorou a adoração do povo? Como que aquilo que parecia ser o povo da aliança, agora está tão destituído dos princípios e dos valores, da fé, das alianças. Mas o Josias foi intenso nisso, trabalhou muito para restaurar a fé de Israel. Veja só o que acontece no verso 11. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã Meleque, o camareiro, o qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Então tinha também essa coisa de idolatria desses animais que ocupavam um lugar especial, assim como os cavalos do Egito, da Síria e de outros lugares, que eram os lugares que recebiam uma referência especial. Ele queimou tudo, ele eliminou tudo, ele acabou com isso, passou a régua, raspou. Veja o verso 12. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizeram Manassés nos dois átrios da casa do Senhor. Esmigalhados os tirou e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. Então, quem que fez isso lá atrás? Os reis de Judá. Então, não somente a coisa se deteriorou, mas como a própria liderança também se deteriorou, se descuidou.
abandonou, largou-se da comunhão com Deus e se dedicou à idolatria, né? Verso 13: o rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém. Aí vai falando dessas abominações. E o verso 14, para a gente andar mais rápido aqui. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, ou seja, os ídolos, e o lugar onde estava, e encheu ele de ossos humanos, ou seja, ossos dos cemitérios, para profanar aquela situação. O que a gente vê aí? É um conjunto, é uma leitura da palavra só de complicação que o povo estava vivendo e praticando. Por isso que o povo se desviou completamente dos concertos do Senhor, da aliança do Senhor, porque a própria liderança foi introduzindo esses cultos estranhos. E aqui tem um alerta. Às vezes a gente vai perdendo a sensibilidade pouco a pouco. A gente vai deixando de ler a palavra, a gente vai deixando de orar, a gente vai deixando de valorizar o santuário de Deus, a gente vai deixando de valorizar os cultos, as celebrações, a gente vai relativizando as coisas, a gente vai se distanciando pouco a pouco. Diz que é mais ou menos como o sapo. Você pega um sapo, bota na água fria, ele fica ali. Você bota a água no fogo, a água vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, até ferver, ele morre cozido, mas não se mexe. Parece, não sei se é verdade isso, mas eu li como se fosse verdade. Então pode ser que isso a gente vai se acostumando às situações até que elas se tornem irreversíveis. E nós morremos espiritualmente, porque nós permitimos que a nossa mente e o nosso coração sejam ocupados por coisas estranhas ao reino de Deus, distantes do reino de Deus. E quando nos damos conta, nós já estamos comprometidos com tanta idolatria, com tanta prática distante do reino, que nós já nem nos reconhecemos como crentes tradicionais, como crentes evangélicos, como pessoas espirituais. Já estamos envolvidos numa nova cultura, num novo tempo, numa nova realidade, e quando nos damos conta, estamos tão longe de Deus, que a gente já não se percebe mais aquele crente raiz. Agora somos um crente como qualquer outro que vai com a enchente. Então é importante parar e pensar que nós temos um compromisso com Deus e conosco mesmo, com as nossas famílias, com a nossa igreja, de preservar os valores espirituais, a oração, o amor à palavra, estudo da palavra, reflexão, para que nós possamos ser uma igreja que não perde dentro de si a palavra, mas que a palavra está lá no púlpito, a palavra está lá na escola dominical, a palavra está lá no culto das crianças, a palavra está sendo ensinada, e nós estamos assimilando a palavra, e com todas as dificuldades do mundo e da cultura ao nosso redor, ainda existe lá dentro de nós um espaço para nos sensibilizarmos com a palavra, e para orarmos, e para sentir que Deus fala conosco na intimidade dos nossos corações. Então, depois que Josias reparou essas coisas todas, ele então mandou celebrar a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa era resgatar a celebração da aliança feita com o Senhor. Não era a Páscoa? Devia ensinar aos filhos para que lembrassem da mão de Deus que os libertou do Egito. Então a Páscoa voltou a ser celebrada depois desta reforma religiosa poderosa e ampla que Josias fez. Começou com 26 anos e Deus o abençoou e ele conseguiu celebrar a Páscoa, dando para a Páscoa o significado que havia perdido, porque a vida espiritual do povo havia se distanciado dos santos e retos caminhos do Senhor. Mas pela atuação deste rei, que foi tão extraordinário, tão maravilhoso, que no final ele é reconhecido como um rei
que honrou a Deus em todo o seu tempo de governança. Foi um dos grandes reis de Israel. Por causa dessa reforma, se a palavra estava perdida no templo, ele encontrou a palavra. E porque encontrou a palavra, transformou a sua vida. E porque transformou a sua vida, transformou tudo ao seu redor. E porque transformou tudo ao seu redor, abençoou uma geração inteira. Salvou Israel daquela agonia, daquela incredulidade, daquela situação que precisava ser trabalhada pelo Espírito Santo. E foi na instrumentalidade de Josias que isto aconteceu. Que você seja como Josias, uma pessoa que se sensibiliza com a palavra, que vai para o templo e que não vê o templo apenas na sua estrutura física, mas vê o templo como lugar de adoração. Quando você adora, quando você canta no coral, quando você canta no conjunto, quando você usa os instrumentos, quando você realiza algo, você não tem que pensar na sua engenhosidade, você tem que pensar na espiritualidade daquilo que você está fazendo, daquilo que eu estou fazendo, porque é dessa espiritualidade que a gente preserva as coisas de Deus na mente e no coração. Isso que nós precisamos. Amém, meus irmãos?